Tem sido um tempo de transformação grande que nós temos vivido, um tempo e nós estamos sendo expostos, coisas estão vindo à tona, quem é quem está aparecendo, e mais do que nunca, o que a princípio parece que uma das coisas que mais nós precisamos nessa hora é essa capacidade de entender o coração de Deus e a sabedoria de Deus para viver nessa hora. Quando Salomão disse para Deus, e Deus visitou ele e disse, Salomão, pede o que você quer. A Bíblia fala que Salomão amava a Deus. Ele diz, pede o que você quiser. Até a riqueza, vitória sobre os inimigos e tudo mais. E Salomão, o que Salomão fez? Ele olhou para a situação e diz assim, eu não vou conseguir lidar com isso. A tarefa que ele tinha na mão era maior que ele. Nós podemos estar diante da mesma situação. Deus olha e apresenta a você, quem é que tu queres? Como bom pai que ele é, ele vai dizer, e nós precisamos, o que acontece? Nós precisamos parar bem no que nós estamos dizendo, olhando e vivendo hoje, e dizer, a tarefa é grande demais para nós. Nós temos família para cuidar, filhos para instruir, trabalhos, amém? Desafios, saúde, governantes, crises, tiranos, e você não sabe o que fazer, você vê um mundo cheio de informação que tenta confundir você, o que é certo parece errado, o que é errado está certo, uma zona muito cinzenta, mesmo no meio de conselhos, muitas vezes familiares, você está ouvindo contradição, uma ala da tua família faz A, uma ala da tua família faz B, aí você olha na igreja, uma ala da igreja faz A, uma ala da igreja faz B, ou seja, nós estamos chegando num ponto onde nós mesmos estamos dizendo, Senhor, está difícil de discernir o que está acontecendo. E essa é a oportunidade que nós temos de dizer, Deus, eu preciso de sabedoria e entendimento, amém? Eu preciso de informação celestial, eu preciso andar contigo ao ponto de saber o que fazer. E talvez esse seja o grande, esse é o grande desejo de Deus. Anda comigo e eu vou guiar vocês. Ele sendo o nosso bem maior, Ele tem solução para tudo. Deus tem solução para tudo. A questão é, como no caso de Jacó, Deus está nesse lugar, Ele tem solução para tudo, mas eu não sabia, eu não fazia, eu não estava... O que significa eu não sabia ou eu não estava entendendo? É que eu não estava discernindo o que Deus estava fazendo naquela situação. E nós estamos vivendo um prato cheio, onde nós acordamos de manhã e analisamos o que é jogado na nossa vida, e é difícil, muitas vezes, você dizer assim, o que Deus está fazendo? Amém? Não sei se você já chegou nesse ponto de conversar com Deus, às vezes, no teu tempo, de assim, Deus, o que tu está fazendo, Deus? Em que caminho tu está indo? Onde tu está indo, Deus? O que tu está querendo fazer? O que está acontecendo no mundo? O que tu está fazendo? Amém? E você quer, e isso se chama isso, eu quero saber a lógica de Deus. Deus não vai agir com base na tua compreensão dos fatos, tipo assim, porque você entende algo, então Deus vai agir, como se você precisa dar o ok. Oh, Deus, tu fez algo e não me falou antes, eu não dei o ok certo. Deus, Ele quer operar além do nosso entendimento. Amém? Então, o que Salomão está dizendo? Eu não tenho compreensão e sabedoria e informação e condições de lidar com isso, porque a tarefa é grande demais para mim e eu preciso de uma informação, de uma sabedoria superior à tua sabedoria. Então, ele está pedindo para Deus, Deus, eu quero viver com base na tua sabedoria e não na minha lógica, não na minha informação. E é onde Deus começa a revelar. Só que o que acontece? Nós pedimos a sabedoria de Deus, mas nós queremos que o que Ele faz encaixe no nosso entendimento. Então, por exemplo,
Isso às vezes acontece, né? Às vezes Deus quer fazer alguma coisa, um exemplo que a gente aprende às vezes, na caminhada, com a experiência de alguns pastores, e andando, conversando. Por exemplo, você está numa reunião, e aí você vê alguém sacudindo, alguém se mexendo. Aí, esse era sempre um grande ponto na escola bíblica, as pessoas dizendo, o que pode ser? Pode ser Deus tocando uma pessoa? Pode ser uma pessoa querendo chamar atenção para si? Muita gente que nesses ambientes eles fazem porque querem chamar atenção para si. Tem a carência de atenção. E tem o diabo manifestando, que pode ser o diabo. Então, o que você faz? Você está a par de uma situação simples. Você está vendo isso. Como você age? Você precisa discernir se é Deus operando, se é a carne das pessoas operando, ou se é o diabo operando. Como você age, como você discerne. E, meus irmãos, nós, na nossa caminhada com Deus, nós temos tudo isso. Senhor, o que eu estou vendo é Deus me revelando? Ou é a minha carne, que eu estou com um desejo enorme de fazer isso? Ou é o diabo mentindo e me enganando nessa jornada? E aí o que acontece? Você age diferente com cada situação. Quando Deus está operando, você deixa Deus operar. Você não interfere, tira a mão. É uma das coisas que me lembro na escola bíblica. Uma noite, me lembro, era no início, no meio, no fim, no meu período de 2 anos lá, teve uma noite que o pastor que estava à frente da escola bíblica, tempo de oração, final de reunião, todo mundo ali, Deus estava presente. E eu estava num canto lá, ele orou por mim, colocou a mão na minha cabeça e disse assim, tira as tuas mãos, filho. Tipo, só isso. E o grande desafio da nossa parte é tirar a nossa mão, que é o seguinte, é o que eu entendo, o que eu sei, da maneira que eu compreendo, eu libero Deus de agir, eu não libero Deus de agir. É entregar o controle, mas para isso você precisa ter acesso à sabedoria de Deus e confiar no que Deus faz. Então, quando você vê assim, não o meu querer, mas o teu Senhor, não o que eu quero, nós estamos querendo achar esse espaço. Amém? Nós estamos querendo desenvolver uma vida onde nós podemos acessar as coisas de Deus. Porque é muito fácil você falar uma coisa, querer uma coisa e depois usar da maneira como você quer. Amém? Uma das coisas que eu acho interessante, nós estamos vivendo, todo mundo sabe disso, é a época, é a década ou é o centenário da informação. Nós temos informação, acesso a tudo hoje. Amém? Você acessa tudo o que pode acontecer de toda forma e maneira. Se você quiser estudar sobre energia nuclear, você tem acesso a essa informação. Ela tem a você. Se você quiser saber sobre governantes, mapas, tem coisas interessantes. Você tem na internet um site animado de mapa do que está acontecendo na guerra da Ucrânia, onde os exércitos estão tomando conta, circulando o que quer cada um, e você, em tempo real, sabe o que está acontecendo na guerra. Você tem informação, você tem blogs, você tem jornalista lá. Hoje nós temos acesso a isso. Aí você olha, tem gente indo ao espaço e filmando de cima, você enxerga a Terra lá de cima. Então, o avanço tecnológico, o avanço da informação é enorme que está diante de nós. Então, está disponível, se você quiser informação sobre nutrição, tipos de dieta, tipo de coisas que você tem, se você quiser tipos de doença, você estuda hoje. Amém? Eu tenho essa doença, você faz um estudo, você diz, isso aqui é importante, você diz a experiência dessa pessoa, médicos e tudo mais. Então, você tem acesso a todas as informações. Você descobre coisas, informações furadas também. Às vezes, médico dá uma informação. E quando você percebe que 2 médicos falam diferente sobre a mesma coisa, você começa a ficar confuso. Qual o certo? Amém? Então, nós estamos nessa abundância de informação. Qual é a diferença, meu irmão? Qual é a diferença que continua havendo? Então, você pode estar no topo do acesso à informação, mas qual é a diferença?
a diferença entre aqueles que têm acesso à sabedoria é o que usar, quando usar e de que maneira usar. Então aí entra Paulo e dá uma informação para Timóteo. Timóteo, põe um pouquinho de vinho na tua bebida por causa das tuas enfermidades do estômago. Isso é sabedoria de Deus. Amém. Então, a informação está disponível para nós. Todo mundo sabe e tem acesso. Amém. Se nós não saber das coisas, é meio preguiça da nossa parte, de certa forma. Hoje nós temos acesso. Mas qual é a diferença? Quando Jesus estava andando entre eles, todo mundo estava conhecia os milagres de Jesus, o povo conhecia as informações, estavam acontecendo ali, eles estavam vendo Jesus alimentando o povo, fazendo isso, acontecendo. E aí chegou um momento que Jesus fez uma pergunta: quem sou eu? Que para mim, é o grande diferencial para nós nessa hora. Porque as pessoas, dizem que tu é Jeremias, um dos profetas, outros dizem que é João Batista. Então, olha só, as pessoas olhavam para Jesus e diziam que ele é João Batista, encarnado. Outros diziam que ele é um dos profetas que veio. Outros diziam isso. E aí Jesus disse assim: mas vocês, quem vocês dizem que sou? Porque conforme o teu discernimento, você vai agir. E aí Pedro levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, ele trouxe acesso a algo que mudaria a história dele e do resto das pessoas que tivessem acesso a isso. Jesus é aquele que estava sendo esperado, que as pessoas não estavam discernindo quem era. Então, o que acontece? Isso se chama revelação, isso se chama uma informação celestial, isso se chama acesso à sabedoria de Deus para a hora. Amém? Então, o que nós precisamos? Nós precisamos disso nessa hora. Por mais que a gente saiba um monte de coisa, tem acesso, eu sei investir. Amém? Assim, hoje a gente tem investimento, tem acesso, tem blog, tem especialista nisso. Se você quiser assim, você acessa o site, tem especialista nisso, tem especialista naquilo. Aí você vai no banco, ele diz, faz isso aqui, investe naquilo. Por mais que nós tenhamos acesso a toda essa informação, nós sempre vamos precisar de Deus para saber a hora de fazer o que, quando fazer e de que jeito fazer. Nós não vamos... Entende? É uma faca de dois gumes, que o homem está se sentindo cada vez mais orgulhoso e soberbo, que sabe tanto, só que ele não sabe aplicar. E a aplicação do conhecimento só Deus pode dar. E aí todo o mundo está encerrado e está fechado na mesma coisa. Se ele se render a Deus, ele vai ter acesso à sabedoria de Deus. Deus vai dizer, faz assim. Amém. Aí vem Deus para Josué e diz assim, 1 volta por dia, descansa. Mais 1 volta no dia, descansa. Mais outra volta no dia, descansa. Durante 6 dias e no 7º dia, 7 voltas. Isso se chama a sabedoria de Deus de como invadir. Amém? Por mais informação que nós tenhamos, é onde Deus entra e dá uma lógica. Amém? Então o que acontece? Você pode ter o remédio na tua mão, mas você precisa da dosagem certa e da frequência certa, da maneira certa. E o que acontece é que nós continuamos chegando numa situação onde nós estamos precisando de Deus. O mundo precisa de Deus. O que fazer, como fazer, de que jeito fazer. Tem uma cena, num desses filmes de espionagem, que tem duas pessoas. Um é um veterano da linha de frente, já está mais velho, ele é a pessoa de campo, que eles chamam. Ele é uma pessoa de campo que está sempre confrontando fisicamente o inimigo e se junta com a tecnologia, alguém que está controlando tudo por drone, por informação e tudo mais. E aí os dois se encontram, eles vão trabalhar junto, e aí o mais velho diz assim, eu não pensava que agora estavam contratando adolescente, né, tipo dizendo assim, não tem experiência nenhuma. Qual é a experiência? Aí o guri diz assim, o que eu faço de pijama no meu laptop, em uma manhã
é mais do que tu faz a tua vida inteira. Aí diz assim, experiência não é sinal de eficiência, né? E aí ele diz assim, mas de vez em quando, né, alguém precisa puxar um gatilho. Né? Porque daí um vai dizer, porque eu não preciso de ti. Não, mas nós precisamos de alguém sempre no campo, porque alguém precisa puxar o gatilho. E aí esse veterano diz, ou não puxar o gatilho. E aí ele diz assim, é difícil saber quando puxar ou não puxar, sentado atrás de uma cadeira, atrás de um laptop. Né? Ou seja, existe uma experiência que Deus quer nos dar, que não é só porque você tem dinheiro, que agora é só gastar. Não, você precisa saber onde gastar. Não é porque você tem saúde que você tem que fazer. Não é porque você gostou de alguém é que você tem que fazer. A informação e o acesso não é suficiente. Não é porque você é rei de Israel, que Deus te ungiu e te colocou como rei, que você faz o que quer. Não, você precisa saber o que fazer. Porque Salomão pode dizer assim, eu fui ungido rei em Israel. Amém? Eu sou da linhagem, filho de Davi, meu pai era Davi, eu fui escolhido por Deus. Aí você diz, eu fui escolhido por Deus para reinar. Eu disse, graças a Deus. Ou seja, Deus confia em mim de tal maneira, amém, que me colocou no trono. E aí o que você faz? Você assume que você pode fazer o que você acha que pode fazer. Mas a diferença do reinado desse homem foi o seguinte, Deus me agraciou com essa posição, mas não adianta nada eu ter essa posição se eu não souber como usar essa posição. E muitas vezes, onde nós estamos errando, ou nós estamos falhando, ou nós estamos sendo... Deus está querendo ajustar o nosso coração, que não basta ter alguma coisa, e estar em alguma coisa, nós precisamos saber usar essa realidade. Amém? Então, vamos abrir Provérbios 21. Provérbios 21, versículo 20. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Lembra que não é só tesouro, nós estamos falando de óleo. E nós podemos dizer da seguinte maneira, tempo, recursos, unção, estão na casa do sábio, mas o insensato desperdiça tempo, desperdiça recursos, desperdiça unção, desperdiça. Deus ungiu a Saul rei e ele desperdiçou o reinado. Então, o que acontece na nossa vida? Nós achamos que o fato de nós termos algo é o suficiente e nós podemos tocar a partir daí. Deus te ungiu e te colocou numa posição profissional. E você diz assim, Deus me ungiu, portanto... Amém. Você tem aquele senso, eu devo ser alguém que passou no teste, eu fui promovido por Deus para essa posição. Então agora, você, inconscientemente, eu toco daqui, Deus. Você deixa de orar mais, você deixa de buscar Deus porque você já ganhou o que você precisava. Você está procurando uma promoção, você ganhou a promoção. Você está procurando, amém, um chamado, você ganhou o chamado. Você gostaria de casar, você ganhou o teu casamento.
Você estava procurando uma empresa, você ganhou a tua empresa. Você estava procurando filhos, você ganhou filhos. Você queria... E a realidade de Deus é o seguinte: a dificuldade, o desafio não é ter acesso às coisas, é como usar essas coisas. E a mentalidade que nós precisamos ter, muitas vezes é isso: nós queremos coisas para satisfazer nosso desejo. Eu tenho um sonho, eu tenho um desejo, eu tenho uma necessidade, eu preciso de recursos, eu preciso de saúde, eu preciso de... Amém. O que seja que você tem. E que hoje você... Amém. É uma bênção o acesso que nós temos de várias coisas e o que Deus faz para nós. Deus nos deu a salvação, Deus nos deu o seu Espírito, Deus nos deu uma vida. Então, a palavra que nós estamos procurando nessa hora, e que Deus está procurando, Ele quer achar um coração que Ele possa confiar essas coisas, e não vai desperdiçar essas coisas. Que é o que diz assim: a diferença entre usar bem o que Deus tem e desperdiçar o que Deus deu é a sabedoria ou a estultícia, ou é a falta de sabedoria. Então, o que nós estamos dizendo? Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E se você anda no temor do Senhor, você vai saber usar o que Deus confiou nas tuas mãos. Amém. Deus confiou a você uma família. Você precisa de sabedoria para governar essa família. É presente de Deus. Amém? Lembra o que é? A esposa é presente do Senhor. Então Deus confiou uma esposa a você. Amém. E aí você diz assim: graças a Deus. Amém. Deus devia ter olhado do céu e dito assim: esse cara ali é muito bom. Eu vou dar uma senhora de uma esposa para ele. E você acha assim, e as pessoas dizem assim: eu devo ser muito bom para Deus ter me dado uma esposa bonita, uma esposa trabalhadora, uma esposa querida, mulher virtuosa. Amém. Provérbios 31 escrito, amém, ao dobro, ao expoente, exponencialmente falando. E aí só que você diz assim, você trata a bênção de Deus como uma aprovação a quem você é. Amém. Muitas pessoas fazem isso com dinheiro. Se eu tenho muito dinheiro é porque eu devo ser bem maduro e espiritual para Deus ter feito. Porque a bênção de Deus, amém, é para aqueles que andam com Deus. E se eu tenho bastante dinheiro é porque eu sou uma pessoa abençoada. Amém. Mas ter dinheiro, não ter dinheiro, não é sinal de maturidade espiritual ou não. Quem tem dinheiro não é mais maduro de quem não tem. E quem não tem não é menos maduro do que quem tem. Esse não é o critério de Deus. Ter saúde ou não ter saúde não é critério. O que for que você queira medir no natural não é critério. Amém. Porque se você pega certas pessoas em certos momentos da sua vida, você vai dizer assim: esse aqui não deve estar andando com Deus. Se você olha para José, a vida de José, você vai dizer: esse aí deve ter, amém, Deus deve ter largado ele de mão. Amém. O sonhador, amém. Sonhos maravilhosos de Deus na vida da pessoa. E olha onde ele está, no Egito, amém, numa prisão, amém, com suspeita, amém, de processo de abuso sexual, né? Ou seja, o nome dele todo queimado, todo exposto, mentindo, disseram todo mal. E aí você olha para ele, essa pessoa... Amém. Essa pessoa simplesmente não pode ter a bênção de Deus na vida dele, quando na verdade a bênção de Deus e a mão e o favor de Deus estava sobre ele. E a história de José é típica, o favor de Deus estava sobre ele. Amém. Então, como você percebe que a mão de Deus está sobre uma pessoa e você não tem como medir naturalmente? Então, qual é a diferença? Quando a Bíblia fala remindo o tempo, o que a Bíblia significa remir o tempo? Usa bem o tempo que Deus colocou nas tuas mãos. Mas eu tenho tempo de sobra. Eu devo ser uma pessoa abençoada por Deus, né? E, meu irmão, nós associamos isso. Aquilo que nós ganhamos de dádiva de Deus, nós assumimos. Amém.
que nós somos bons e nós podemos fazer o que quer, que é um atestado de sabedoria, quando na verdade Deus dá de acordo com o nosso potencial 5 talentos, 2 talentos, 1 talento, de acordo com o chamado e tudo mais. E aí o que Deus diz? Agora vai e seja bom mordomo daquilo que eu confiei nas tuas mãos. Amém? Então, o que acontece? Nós estamos nesse tempo, que é um momento interessante, onde nós temos que avaliar que nós não estamos buscando certas coisas. O que nós estamos querendo crescer é na sabedoria de Deus, e desenvolver essa realidade com aquilo que Deus nos deu, e colocou na mão, e confiou para nós. Amém? Então, o que ele diz? Que existe tesouro, óleo, existem certas preciosidades na casa do justo, do sábio, porque a sabedoria faz com que não haja desperdício. Quando Jesus multiplicou os 5 pães e 2 peixes, olha o que ele disse. Jesus ia manifestar algo, ia repartir algo com o povo. O povo tinha necessidade, faltava comida, eles estavam ali. Jesus ia fazer algo, ele ia dar alimento para aquelas pessoas. E a primeira coisa que ele diz, faz o povo sentar em grupos, de 50 em 50 e 100 em 100, depende da versão que você... Olha o que Jesus faz, eu vou fazer um milagre agora, Deus vai fazer um milagre. Faz o povo se posicionar corretamente, para a gente poder distribuir propriamente isso e todo mundo receber bem. Imagina se fosse, tem comida a valer, e o que podia acontecer? Os discípulos amontoando um em cima do outro, como se diz, atropelamento, né? Aí o que queria mais ia pegar mais, ia ser uma baderna. E Jesus vai fazer um milagre, ok? Jesus vai repartir comida em abundância. A primeira coisa que ele faz, ele estrutura a multidão 50 e 50, 100 e 100. Posiciona, e aí ele diz assim, agora ele abençoa, e aí ele entrega para os discípulos, e ele diz assim, agora vocês distribuem. Ou seja, ele deu, antes de um milagre, ele deu uma estratégia para ser seguida. E aí no final ele diz assim, para que não se perca nada, ele diz assim, para que não se perca nada, recolheram os cestos, dá uma circulada no ambiente, recolhe os cestos, recolher 12 cestos. Muitas vezes, o que Deus quer? Quando Deus quer repartir algo na nossa vida, algum milagre, Ele quer ter certeza que você está prestando atenção na instrução que você tem que fazer com aquilo que Deus vai te dar. Deus sempre tem um propósito com aquilo que Ele faz na nossa vida. Quando o profeta foi visitar a casa da viúva, ele diz assim, Deus vai fazer um milagre nesse local. Ele diz assim, antes do milagre, recolhe vasilhas vazias. O maior número possível que tu conseguir. Olha, está dando a instrução. Antes do milagre, tem 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 sabedoria, tem direção, tem propósito, tem orientação de Deus. Amém? Porque Deus é sábio, Ele não quer desperdiçar, Ele tem um propósito quando Ele coloca coisas na nossa mão. O que nós precisamos saber é a sabedoria de Deus nessa hora, qual é o coração de Deus, o que Deus está fazendo para nós nos juntarmos ao que Ele está fazendo. Então Ele diz, as vasilhas vazias, o maior número possível, pede, posiciona essas vasilhas e nós vamos derramar. E ele diz assim, depois que terminou de vazar, pega, vende o que tu tem, come, paga a dívida, vive do resto. Então você percebe que tem uma estrutura, tem uma sabedoria. E nós podíamos citar outros. Então, o que acontece? Dentro desse princípio que nós vimos, eu queria ler de novo Hebreus 5 com os irmãos. Que é a palavra que Deus tem falado conosco nesses últimos dias. Nós precisamos aprender a obediência. Hebreus 5.
Então, meu irmão, não basta você ter dinheiro, você tem que saber quando usar e quando não usar esse dinheiro. Esse é o diferencial, que só Deus pode dar. Lembra? Sabedoria. Jesus disse para Pedro o seguinte: Pedro, tu é bem-aventurado. Aí está a bênção da nossa vida, porque Deus abriu informação para ti. Essa é a bênção que nós queremos, é ter acesso à sabedoria de Deus para essa hora. Amém. Hebreus 5 diz assim: Jesus, embora sendo filho, aprendeu a obediência. Ele era filho de Deus. E, meu irmão, quando o autor diz, embora sendo filho, ele está dizendo, ele era filho de Deus. E, meu irmão, se ele era filho e ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu, muito mais nós. Nós precisamos aprender a obediência, e, meus irmãos, pelas coisas que nós vamos experimentar na vida. E é a nossa vida no campo, testando, andando com Deus, sendo experimentados, exercitados, é o que vai nos dar a capacidade e a graça de Deus de puxar o gatilho ou não puxar o gatilho. A sabedoria de Deus, e nós vamos perceber uma coisa, a sabedoria de Deus, ela vai afetar mais em controlar o nosso ímpeto de fazer as coisas porque a gente acha que tem direito, do que, amém, ele vai segurar. Porque nós vamos ser controlados pela sabedoria de Deus. A gente precisa mais aprender a dizer não do que dizer sim. Amém. Se nós podemos dizer de maneira prática, nós precisamos aprender mais a não gastar do que a gastar. Amém? É ou não é verdade? Porque a lógica nossa é se tem gasto, se tem gasto. Essa é a figura do insensato. Se tem gasto, se tem gasto. E o que o provérbio está dizendo é que o insensato, o fato de ter gasto, o fato de ter gasto nunca tem sobra. Então, onde entra a sabedoria? A sabedoria é dizer, o fato de ter não significa que tem que gastar, ele tem um objetivo. E é onde o fato de você ser ungido não significa que você tem que fazer isso e acontecer, você tem que seguir a voz de Deus, você anda com Deus, você só faz o que Deus diz com a unção que Deus te deu. Quanta coisa, quanta palavra profética, não, mas eu sou um profeta, aí você fala, e Deus assim, ó. Quanta coisa que Deus ungiu para escrever música, para cantar, e aí você escreve uma ungida que Deus mandou e 9 que você teve que fazer porque você é obrigado a fazer. Amém. A sabedoria de Deus é mais para não fazer no ímpeto que nós temos de falar. As palavras dos meus lábios é um presente que Deus nos dá. A capacidade de gerar vida e bênção, e você acha que pode falar o que quiser. Não, você precisa saber a hora de falar e a hora de não falar. Tempo que nós temos. Eu tenho tempo de sobra, eu vou fazer isso. Se não, assim, Deus, o tempo não é meu. Se eu tenho um tempo de sobra e você tem um espaço na tua agenda, tem um propósito que Deus tem. O Deus para te descansar, para Deus ministrar você, para Deus curar você. Ele pode te dar um tempo de descanso porque Ele precisa curar você, ajustar você, Ele quer falar contigo. Então, o que acontece? Graças a Deus que eu tenho de folga, porque eu vou fazer isso. Mas Deus, não é esse o objetivo de Deus. Remindo o tempo, usando corretamente o nosso tempo, porque nós precisamos andar na sabedoria de Deus nessa hora, como nunca antes. Então, Jesus, ele era filho, aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. E você pode dizer assim, pelas coisas que ele teve que passar, ele experimentou. A prática da nossa fé no dia a dia, a gente acerta, nossas faculdades estão sendo exercitadas para saber o quê? Discernir o certo e o errado, saber quando agir, quando não agir, quando é Deus, quando não é Deus, quando é a nossa carne. Quantas vezes nós dizemos, Deus me falou e fez, e eu estou vendo. Deus não pode ter falado isso para você. Amém. A pessoa está braba, indignada, amargurada, chateada, diz, Deus me falou para fazer isso. Eu falo assim, isso não é assim, Deus não fala isso. Não é Deus. Então eu trago aquele exemplo, como você discerne se a pessoa está sob a influência de Deus, ou querendo chamar a atenção, ou deu espaço para o diabo mexer.
Como você age? Amém? E o grande sinal na nossa vida, de como nós operamos, a grande maneira de discernir, como eu disse antes, não é informação, é você discernir Deus está presente nessa situação. Amém? A presença de Deus em algo que você está botando a mão é um dos grandes sinais que a nuvem está andando e você está andando com Deus. Como você sabe que Jonas estava no lugar errado, tomou a decisão errada? Porque ele estava fugindo da presença de Deus. Amém? E os profetas, quando falavam no Velho Testamento, diziam assim: o Deus em cuja presença eu estou, distufo. Amém? E a presença de Deus, numa situação, ela produz vida. Amém? Você sabe como aquela situação vai. Amém? Não tem cheiro de vida aqui. Amém? Então, nós vamos desenvolvendo essa caminhada com Deus, e com o objetivo, no versículo 9, e ele foi aperfeiçoado. Ou seja, ele foi desenvolvido nessa prática, ele foi aperfeiçoado. Lembra outro texto que diz: a fim de que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para boas obras. Você está sendo forjado, crescendo em sabedoria para operar naquilo que Deus tem. E ele foi aperfeiçoado, ele se tornou o autor da salvação eterna para todos que obedecem. Então, ele não só morreu por você para te dar uma salvação como um presente, mas ele viveu e mostrou como você tem que viver. Ele é o modelo da nossa vida. E pelas coisas que ele sofreu, que ele foi sendo forjado, ele foi ouvindo e nos deu um exemplo de vida. Então, quando você volta para Lucas, capítulo 2, agora indo para Judas, nós estamos falando de Jesus, amém, é o nosso exemplo. Estando para Lucas, quer dizer. Lucas 2:40 diz assim: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. Como você se enche de sabedoria? Pela prática, pelo desenvolvimento da tua vida de obediência, de andar com Deus. Da onde vem sabedoria? Amém? Como eu disse, nós temos acesso a muita informação hoje. Mas da onde vem sabedoria? Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. No temor do Senhor, é quando Deus está em cena. E o temor do Senhor naquela situação, fala assim: Deus, o que eu faço nessa situação? Sabedoria de Deus vem para você, porque você não pegou uma informação e diz assim: isso aqui deve ser assim, eu concluo, eu entendo que Deus só pode estar fazendo assim, eu vou fazer assim. Não, você sempre tira a sandália dos pés e diz: Senhor, como eu faço? Cada vez que você vai a Deus e busca o coração de Deus para determinada situação, para qualquer coisa, você está crescendo na sabedoria de Deus, está aprendendo a ouvir a voz de Deus e a lógica como Deus opera. A sabedoria, ele estava crescendo em sabedoria. E aí o que ele diz? O resultado disso, meu irmão, eu queria que você fizesse essa conexão. Favor de Deus é resultado de uma vida de sabedoria. Ele diz assim: ele crescia em sabedoria e a graça e o favor de Deus estava sobre ele. Então, Deus vai testificar e colocar a mão dele onde existe a sabedoria dele funcionando. Você está fazendo as coisas no tempo de Deus, na lógica de Deus, do jeito de Deus. E aí o que acontece? Josué, ele tinha experiência, ele tinha conhecimento, ele era o comandante, ele estava à frente. Ele tira a sandália dos pés e diz: Senhor, eu preciso da tua sabedoria, como eu vou lidar com esse problema? Uma volta, mais uma volta, mais uma volta. E o que acontece? Na obediência de andar na sabedoria de Deus, o favor de Deus entra em cena, e na 7ª volta, no último dia, a muralha simplesmente cai. Então, onde o favor de Deus está funcionando? O favor de Deus está andando onde nós estamos aprendendo a obedecer a Deus e a crescer na sabedoria de Deus, o favor de Deus está junto. Amém.
Deus não tem por que gerar favor na nossa vida se nós vamos desperdiçar o favor que Ele dá. Amém. Deus não tem por que abençoar, fazer o que Ele quer fazer, e Ele quer fazer grandes coisas, se nós vamos desperdiçar o que Ele quer fazer. Então, grande parte dos testes, dos desertos da nossa vida, dos momentos onde o vento não está soprando, Ele está ajustando o nosso coração, lidando com desperdício, lidando com estruturas mal posicionadas, porque Ele quer encher os nossos vasos. Eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, diz nos últimos tempos. E aí Ele diz assim, e vossos filhos farão isso. Amém. Tem um propósito porque o Espírito Santo vai ser derramado na nossa vida. Então Deus está lidando com desperdício muitas vezes. Sermos bons mordomos. E aí no versículo 52 fala assim, e crescia Jesus em sabedoria. Ou seja, sabedoria se cresce, se desenvolve, você vai se tornando sábio. E ele diz assim, sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Então, Deus quer ministrar e fazer coisas na nossa vida. O povo de Israel foi a Deus, Deus, nós precisamos de água, o gado está indo para o... Amém, nós estamos diante de um exército, nós estamos na seca, não tem chuva, e Deus diz, cava valas. Muitas valas, porque vai vir chuva, e essas águas vão reter, que é o coração de Deus. Deus quer que você retenha o que Ele quer derramar na tua vida e use com sabedoria. Então nós precisamos ter uma estrutura que retém, e uma estrutura e uma instrução de Deus para usar o que Deus quer colocar na nossa vida. Deus não quer nenhum desperdício. Malaquias 3:10, eu vou abrir a janela do céu e derramar bênção, e o que ele fala é lugar para conter. Sempre que você tem bênção, você tem vaso, um lugar para conter, para administrar. É um vaso, segundo o coração de Deus, onde Ele quer derramar sobre a tua vida tempo, recursos, unção, saúde, instrução, o que for que você tem, que você vai reter e vai usar para avançar os negócios dele. Amém? Os negócios do nosso Pai. Amém? Bons mordomos. E muitas vezes nós somos tão afetados pela carência de coisas. Nós precisamos de recursos, nós precisamos de saúde, nós precisamos de força, nós precisamos de unção, nós precisamos de informação, nós precisamos disso. E o que nós só vemos é o seguinte, Deus derramou, usa naquilo que a gente precisava. Mas o coração de Deus busca o reino, busca o meu coração, busca a minha sabedoria, cresce na minha sabedoria. Porque eu vou derramar algo, o propósito que eu vou derramar não é para suprir carências. O propósito que eu quero derramar e eu quero ungir é para que Deus possa manifestar o reino dele na terra e nós possamos, de alguma maneira, ser úteis nessa área, vasos úteis para o serviço do reino nessa terra. Então, aprender a obediência, irmão, é aprender a sabedoria. É crescer em sabedoria. É um processo que todos nós estamos andando, onde nós estamos nos desvencilhando de todas as demais apoios, amém? Todos os demais lógicas, compreensão humana sobre como a vida deve ser ou não deve ser. E estamos testando, crescendo nessa sabedoria. E a minha oração é que nós possamos estar, amém, fazendo isso com visão, amém, de maneira, de propósito. Senhor, eu quero conhecer os teus caminhos, eu quero saber como tu operas, eu quero ser sábio, um vaso útil. A Bíblia fala ao seu possuidor, onde você é útil a Deus nessa hora. Deus está procurando a sua igreja, amém. Deus está preparando, ajustando, treinando, refinando a vida de Moisés no meio de um deserto, amém, na obscuridade, como diz assim, amém. Para que ele possa agora ajustar esse homem e derramar sobre ele uma missão na terra e que tu vai ver que vai ser um vaso útil que vai fazer o que Deus quer. Amém.
E o resultado de nós crescermos na sabedoria é o favor de Deus se manifestando. Amém? Ele anda junto. E crescia o Senhor em sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. E você cresce em sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. Então, uma das coisas sobre o favor de Deus, a Bíblia diz que Deus resiste soberba, mas dá graça humilde. O que ele está dizendo? A manifestação da graça de Deus, dos milagres de Deus, do que Deus quer fazer, ele passa por um coração sendo ajustado. Onde você deixa a soberba, eu sei como se faz, eu tenho acesso. Amém. Deus me ungiu rei em Israel, Saul. Eu senti de Deus, como Samuel estava demorando, como eu sou ungido por Deus. Samuel disse para não sacrificar, mas eu sou ungido de Deus. E como o povo estava se agitando e estava se dispersando, eu tomei uma decisão sábia para evitar que o povo se dispersasse. E Deus fosse honrado com o sacrifício. E eu recebesse, olha o que ele disse, a pressão do exército estava diante de mim, e eu tivesse o favor de Deus para lidar com esse assunto, eu tive que fazer o sacrifício. Ou seja, você quer o favor de Deus na tua vida, mas você diz assim, eu fui ungido, e você não quer a sabedoria de Deus, mas você quer o favor de Deus. E aí, Saul sacrifica, e nós temos toda aquela história. E no outro evento, nós temos aquela história. Vai então agora, lida com esse rei, Amaleque, e não deixa nada, nada, não poupa nada, liquida com tudo, aprendendo a obediência. Ungido de Deus, aprendendo obediência. Ungido já, aprendendo a obediência. A unção de Deus não te dá direito a fazer o que você quer. Dinheiro na mão não te dá dinheiro a fazer o que quer. Tempo na mão não dá direito a fazer o que você quer. Nós estamos a serviço do reino. E nessa condição, ungido de Deus, não poupa nada. Mas Deus, olha o que Saul disse. É uma briga da nossa carne entre dizer, mas eu sou ungido por Deus. Eu sou filho de Deus. Eu também sei. Eu também posso. Deus não ia me deixar nessa posição se eu não tivesse sabedoria, instrução. Eu também sei fazer. E Deus diz, não poupa nada. Ou seja, nós estamos querendo usar a unção de Deus de acordo com o nosso entendimento das coisas. Saul pegou a unção de Deus e leu a situação e diz assim, não poupa o rei, gado, assim, é uma boa a gente poupar porque eu posso usar para o sacrifício. Amém? Benção. E olha o que Samuel chegou. Samuel viu o balido, né? Que chama os bichinhos falando. Entre eles, né? Aí você olha aquela situação e diz, Saul, que barulho é esse? Que barulho é esse? Não, esses são os animais, os despojos que nós separamos para o holocausto ao nosso Deus. Você vê, a pessoa é ungida, ela tem a linguagem, ela sabe o que fazer, mas falta da sabedoria de entender que o que ele tem é para os planos de Deus e não para os teus. E aí nós vemos aquela famosa frase, Deus não está procurando sacrifício, holocausto, essa lógica que o homem tem de fazer
ele não está procurando o culto do homem natural. O que Deus está procurando é você colocar o nosso corpo como sacrifício. Esse é o nosso culto racional. Colocar a serviço do Rei, para que você possa conhecer, entender e andar na boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus não tem prazer nisso, senão que lhe obedeçam. Porque o pecado de rebelião é que nem feitiçaria para Deus. Olha só o que ele compara. É como se nós fizéssemos um culto a um Deus estranho, quando nós estamos desobedecendo a Deus, usando a unção de Deus para ir contra o próprio Deus. Então pensa, meus irmãos, nós estamos usando um presente de Deus, um dom de Deus, a nossa vida é presente de Deus. E quando você olha que nossos filhos são presente de Deus, nossas famílias, nossas esposas, a Bíblia fala que é um presente de Deus. Amém. Trata com cuidado. Amém. Faz sentido isso, meus irmãos? Então, o que acontece? Nós queremos o favor de Deus e nós queremos os recursos, mas eu quero fazer do jeito que eu acho que é certo. Nós aprendemos a obediência e a lógica de Deus exatamente para evitar desperdício. Porque o que Deus quer repartir na nossa vida é tremendo, amém? Amém? Deus quer abençoar a tua vida, meu irmão, amém? Deus quer abençoar a tua vida. Deus quer te agraciar nessa hora, amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor seja bondoso, que a luz do rosto dEle brilhe na tua presença e que a graça do Senhor se manifeste na tua vida. Ele quer fazer isso, mas Ele vai dizer, cuida, isso, anda na minha sabedoria, porque tudo que Ele quer depositar na tua vida, Ele não quer que seja desperdiçado. Ele não quer colocar na tua mão coisas que, se você não estiver andando na sabedoria de Deus, você vai desperdiçar e envergonhar o nome de Deus. Quantos reis nós já vimos na terra que tiveram grandes vitórias, foram ungidos por Deus e andaram na sabedoria de Deus, tiveram grandes vitórias, no passo seguinte tiveram grandes derrotas, ou seja, eles tiveram uma conquista e jogaram fora no dia seguinte. É o que nós fazemos. Deus nos abençoa com algo, passo seguinte nós jogamos fora. Amém. O que aconteceu com Pedro? Pedro ganhou algo, amém, de Deus. Muito bem, Pedro. Amém. Tu é um homem bem abençoado, tu é um homem cheio, né, de informação. Deus abriu a informação e te deu. Passo seguinte, joga tudo fora. Arreda Satanás. Amém. Deus tem um plano glorioso em andamento. Está forjando a sua noiva. Amém? Ele tem coisas gloriosas a depositar na nossa vida. Mas que Deus nos ajude. Amém? Que nós também possamos crescer em sabedoria. Essa é a função da sabedoria de Deus. É aprender como Deus operaria, como Deus faz, é ouvir a voz de Deus e saber a dosagem. Amém? Não basta saber que Deus mandou você fazer tem a dosagem, a intensidade e o momento certo de operar. Nós precisamos de Deus para tudo. Amém? E muito mais nessa hora. Se eu puder usar essa ilustração, saber quando não usar o gatilho. Amém? Se eu puder usar essa ilustração, amém, polêmica. Você treina, aprende a manusear, a limpar, a desenvolver, a atirar, faz treinamento, você é preciso, você tem arma. A diferença agora é o seguinte, você foi abençoado e você sabe, você tem informação e tem... Só que agora está na tua decisão quando usar e quando não usar. Amém? Que é o grande desafio da nossa vida. O que nós vamos fazer com o que Deus tem? E para a gente concluir,
Filipenses 4. Versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não anda ansioso, meu irmão. Deus tem solução para tudo. Pensa de novo nessa hora. De tudo que você ouviu hoje, tudo que você já conhece de Deus. Deus jamais vai te deixar, jamais vai te abandonar. Todos os dias da tua vida. Quando você estiver diante de uma situação de crise, quando você estiver descansando, quando você estiver amanhã lidando com funcionários, quando você estiver amanhã lidando com alguma telefonema que você não queira, com uma situação que você tem que consertar, situação de família, situação no casamento, Deus jamais vai te deixar, Ele vai estar ali. Ele vai estar presente ali. E você tem duas opções: ficar ansioso pela situação ou, de novo, tirar a sandália dos pés e conversar com Deus. E como Jacó disse, Deus, tu estava aqui nesse meio, pronto para me instruir, e eu não sabia. Imagina Jacó andando, fugindo no meio do deserto. E ele encontrou Deus, que deu um rumo e um destino para a vida dele. Uma das coisas que, um dos subprodutos, ou o grande produto, de nós, no meio do caos, acessarmos Deus, é que a paz vai entrar no nosso coração. A ansiedade e o conflito interno é porque nós não sabemos o que fazer, o que é certo, o errado, para que lado nós vamos. Nós não sabemos. Paz é algo, a Bíblia diz assim, e a paz de Deus que excede o entendimento. O que nós estamos precisando é algo que vem de Deus que vai além do que nós estamos. Nós estamos tentando descobrir. Amém? O ser humano, como eu disse, é o tempo de maior informação, acesso. O homem está indo para o espaço. Meu irmão e minha irmã está indo para o espaço. Mas não consegue manter o casamento funcionando. Amém. Faz, mas não consegue ser feliz. Não consegue achar contentamento. Só Deus tem. E aí diz assim, não anda ansioso por nada. Em tudo, em todas as coisas, sempre e em todo tempo. Vai a Deus. Vai a Deus. Clama a mim, invoca-me, e eu vou responder a vocês. Essa é uma promessa, Deus vai responder para nós. Deus sempre vai responder. Mas às vezes você precisa dar mais tempo para Deus. Nós vivemos num mundo de muita distração. Às vezes você precisa fechar os olhos, parar, e dizer, Deus, apagar a pressão desse mundo. E dizer, Deus, eu preciso da Tua graça. É onde você se recolhe, é onde você... Amém? Porque Deus fala conosco no nosso coração. Você tem 500 coisas ao teu redor, e você está confuso, você precisa, amém, aquietar o coração. Achar o teu lugar e dizer assim, Senhor, fala comigo. Onde Ele ministra, e às vezes você precisa desintoxicar. São tempos no deserto, tempos de jejum, tempos de oração, tempos de leitura da palavra. Em todo tempo, Deus tem algo. Ele vai responder, Ele prometeu nunca nos deixar, e Ele sempre tem uma resposta.
A questão é que nós não estamos enxergando a resposta. Essa é a questão. E é o processo de transformação em nós que precisa ser ajustado, quando o véu precisa cair. E lembra, a resposta não é uma vez uma informação, é uma convivência com Deus que te traz a resposta. Jó precisava de uma resposta, ele estava cheio de pontos de interrogação do porquê que ele estava passando por aquilo. E a resposta veio para um passeio no espaço, na criação com Deus, e ali, naquele momento, não é uma informação, é um momento na presença de Deus, fez com que o véu caísse e ele enxergasse as coisas. E ele fala, oração, petição, súplica, com ações de graça. E aí ele diz essa parte, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Nós estamos falando de uma intervenção sobrenatural de Deus que vai além do entendimento nosso natural. É algo sobrenatural de Deus. E é onde a conversa de Pedro e Jesus foi tremenda, porque diz, Pedro, não foi carne nem sangue, não foi teu compreensão natural, e não foi nada dessa terra que te deu acesso a isso, foi meu Pai que veio e falou contigo. Paz é algo que vem do céu, ele não vem desse nível da terra. Amém? Nós precisamos encontrar paz numa situação, nós precisamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos de algo de Deus para aquela situação. Ele excede entendimento e ele vai ministrar na mente e no coração. E eu acho interessante porque a promessa de Deus no Velho Testamento, ele diz assim, eu vou imprimir a minha lei na mente e no coração. Paz vem de permitir que Deus, nós andemos de tal maneira na presença de Deus, que a lógica e o coração e as instruções de Deus comecem a ser impressos na nossa mente e no nosso coração. Paz não é um calmante, amém? Não é uma aspirina, não é um sonrisal. Paz é Deus ministrando. Você vai encontrar Deus, Deus vai ministrar e vai imprimir paz no nosso coração. É como se é esse estado que você tem, onde existe conflito, não existe mais conflito, porque Deus falou, amém? Jó diz, a situação dele foi, amém? Ele queria levar diante do juiz a causa dele, amém? Nós vamos para o juiz, eu vou mostrar que eu sei o que acontece. Ele diz assim, ele se desarmou, porque Deus se manifestou para ele. Então, muitas vezes, meus irmãos, a paz é o árbitro em situações, é dizer assim, você encontrou a tua paz de novo nesse assunto, amém? É uma bênção. Você está agitado por algo, em dúvida, querendo resolver uma situação, ela não se resolve, tarará. E a primeira coisa que Deus quer fazer, coloca diante de Deus tudo o que está acontecendo, e Deus quer ministrar o shalom, encontrar teu descanso de novo. Porque é nesse ambiente que Ele vai fazer conhecido a resposta. É como se a resposta para essa situação é o que traz paz no nosso coração. Amém? A voz de Deus traz paz. Essa paz maravilhosa que transcende a compreensão do ser humano, vai fazer com que as respostas se façam conhecidas, você vai enxergar.